presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a paz é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ver meu lar na presença do Senhor. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ver meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem
noite, pessoal. A paz do Senhor. Eu me chamo Sérgio. Boa noite, pessoal. Sou Verônica. Nós somos líderes do Ministério de Edificação de Famílias, aqui da Igreja do Nazareno, em Boa Viagem. Estamos com mais uma quinta-feira, com mais um programa Família em Foco. E como é de praxe, vamos dar início ao nosso programa, mas entregando esse momento nas mãos do Senhor, através de uma oração. Vamos orar juntos? Oremos. Amém. Santo Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Deus, novamente, porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe em paz, Deus. Muito obrigada, Deus, porque Tu falaste aos nossos corações, Senhor, ministraste em nossos corações. Muito obrigada, Deus. Queremos consagrar mais uma vez esse programa a Ti, Pai. Vem aqui, Senhor, fica conosco, nos ajuda, nos direciona, nos conduz, Deus, conforme a Tua vontade, Pai. Faz como Tu queres, nos usa para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa também aquelas pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Leva uma bênção especial para cada lar, Deus, em nome de Jesus. E quero te dizer, Senhor, que nós precisamos de Ti. Nós ansiamos por Ti, Deus, em nome de Jesus. Porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti nada somos, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, Jesus, que o Senhor tem nos dado, Pai, de aprender mais de Ti, de falar de Ti, Pai. Muito obrigada. Agora é contigo, Jesus. Amém. Amém. E vocês que estão nos assistindo e que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, ative a sineta para que vocês possam receber o conteúdo do nosso canal. E se gostarem, por favor, deem uns likes, que isso ajuda bastante o nosso canal. Amém? E essa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre aparências. Né? Tudo hoje a gente vê que é em torno de aparência, de apresentação, seja de um carro, né? A aparência de um carro, a aparência de um alimento, de uma comida, né? Quanto mais bonita aquela comida, mais chama os nossos olhos, né? Nos atrai a degustá-la, a saboreá-la. Então, por que a gente vê essas empresas de mídias, quando elas vão fotografar comidas, sempre é aquele prato especialíssimo, né? Lindo, bem atrativo, com cores fortes, que você quase que sente o aroma daquele prato pela foto. Então eu quero falar sobre aparências nesse sentido, gente, de como a coisa está sendo construída, né? Como as aparências estão sendo construídas e valorizadas. Você vai fazer uma entrevista de emprego, todo mundo se preocupa com o que vai trajar, como é que eu devo usar o meu cabelo, com a roupa que eu devo usar, será que essa cor é boa, essa cor não é boa, o que é que vão achar de mim se eu for com essa roupa ou com aquela roupa, né? Mulheres principalmente que ficam preocupadas se vão com uma roupa mais justa, mais decotada, mais curta, enfim, tudo isso. Porque, de fato, você começa a ser analisado, já começa a ser avaliado pela sua aparência. Você chega, através da sua aparência, você pode passar credibilidade ou, então, afastar de vez a possibilidade de contratação para aquela empresa. Então, isso tudo é muito... Até o fato, é até gritante isso, o fato de você ser mais gordinho ou mais magro, mais alto ou mais baixo, tudo isso, infelizmente, é contado numa avaliação sua, né? Nós somos o nosso cartão de visitas, né? As pessoas, primeiro, eles desenham, eles olham para você e faz aquele pré-julgamento, né? Quando a gente fala de preconceito, pré-julgamento, é isso, é o que os meus olhos viram. Eu não precisei de mais nada, às vezes as pessoas nem falaram nada ainda, mas eu já desenhei aquela pessoa e começo a achar que aquela pessoa é de um jeito ou de outro, gosta daquilo outro, apenas pelo meu olhar. Eu nem ouvi o que a pessoa tem a me dizer, eu nem procurei saber de onde aquela pessoa vem, o que ela representa, mas eu julguei por aquelas aparências. A gente hoje tem também as mídias sociais, que a gente já falou tanto sobre isso também, que as pessoas estão querendo se vender de uma forma que muitas vezes não são.
Ninguém posta uma foto desarrumado, uma foto mais feinha, num local feio. Muitas vezes as pessoas vão em frente de uma outra casa que não é a sua, uma casa bonita, e faz aquela foto, meio que querendo passar aquela imagem de que você mora naquela casa, que você faz parte daquela realidade, não é? E assim é a história das aparências. Vivemos e somos julgados o tempo todo pelas nossas aparências, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E não se enganem vocês, que muitas vezes você pode até estar sendo você mesmo, porque gosta de se vestir bem, gosta de falar bem, gosta de ser educado, e aí as pessoas começam a te julgar, achando que você ali está sendo uma farsa. E às vezes você realmente é daquela forma. Então, sempre isso, o preconceito, o pré-julgamento é muito forte. E mais uma vez, aí eu volto para vocês, para o tema dessa noite, que a gente está falando de aparências. Mas eu digo a vocês que as aparências enganam. Não é? Então, não acha que você está diante daquela pessoa tão eloquente, tão falastrona, tão comunicativo, e você começa a achar que aquela pessoa é daquela forma, e nem é. Saiu daquele momento ali de exposição, são pessoas tristes, depressivas, né? E começa a uma realidade íntima, que somente ele mesmo conhece. Então, é em cima dessas coisas e de valorização pelo que você se vende. Né? Tantos cursos de autoajuda, que a gente vê que está muito em moda isso, né? Livros de autoajuda, lhe ensinando a você a se vender. Se vender no sentido de você vender a sua imagem, de você vender aquilo como sendo um produto verdadeiramente. Porque é assim, muitas vezes, que as pessoas nos enxergam como produtos, não é? Mas graças a Deus que a gente tem uma boa notícia para vocês, né? Que nós, homens, julgamos pelas aparências, nós avaliamos pelas aparências, mas Deus, Ele não age assim com a gente. Amém. Ele não vê a aparência. Graças né? a Deus. Ele vê o nosso coração, Ele vê Amém. o nosso interior. E é sobre isso que a gente quer conversar essa noite. O quão é importante que a gente não se deixe levar pelas aparências, porque elas enganam e são traiçoeiras. Vamos ficar Verdade. aqui, Verônica, e a gente, só para vocês terem noção, a gente vai começar lendo o que está lá em 1 Samuel, 1 Samuel. 16, o 7 e o 8. Só 2 versículozinhos que vai explanar bem isso. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, o Senhor o coração. Isso está lá né? em... São 7 mesmo, né? Até o 7. Né? Como você está vendo aqui, isso é o Senhor falando que esse caso aconteceu quando Samuel, né, como o Senhor instituiu Samuel para ir ungir o novo rei de Israel. E Samuel foi até a casa de Jessé, né? E Jessé tinha vários filhos, 7, eu não sei se 8 com o próprio Davi, não é? E Samuel chegou lá e pediu para que Samuel fosse mostrando, e logo que Samuel bateu o olho em Abinadab, Não. desculpe, como é o nome? Eliabe. Quando o Senhor bateu os olhos em Eliabe, quando Samuel bateu os olhos em Eliabe, o que foi que ele viu? Porque Eliabe era um homem alto, bonito, forte, então tinha todo o perfil de um rei. E os olhos de Samuel cresceram logo para dizer: esse é o rei. Eu tenho certeza que é esse que Deus vai escolher como rei, como novo rei de Israel. Mas aí é quando o Senhor diz: eu não vejo dessa forma. Eu já o rejeitei. Porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um de nós, né? Como conhecia o coração aqui de Eliabe. Então, Ele sabe quem nós somos, o que nós produzimos. E quando a gente fala, é interessante, Verônica, quando fala assim, que o Senhor vê o coração, porque é através do nosso coração que tem as nossas vontades,
os nossos desejos, Nossas emoções, né? nossas emoções, né? Então tudo isso ele consegue ler, enquanto a maioria das pessoas, né, quando a gente vê o exterior, você não consegue atingir essa profundidade que o Senhor conhece de cada um de nós. E é interessante, né? Quando Deus ele mandou o profeta, né, Samuel ir, e ele foi logo dizendo aqui, né? O profeta ele foi levado pelas aparências, né? Como o Sérgio falou. E ele, na hora que ele bateu os olhos, ele disse: é esse. Vê, ele não tinha nem conhecido ainda todos os filhos de Jessé, mas o primeiro que ele achou alto, bonito, tal, né? Ele disse, é esse. Tipo assim, esse aqui tem porte de rei. Esse vai ser, né? Porque o Saul, que era o rei anterior, né? O Saul, ele tinha um porte, era alto, tudo. Então ele achou que tinha que ser na mesma linha, né? Então julgou. E é muito interessante, porque não foi esse. Não foi esse, né? O escolhido do Senhor. E tanto que ficou ali insistindo, né? Você só tem esses filhos, e cadê? Tem mais nenhum outro? Tem um ali que está cuidando das ovelhas, tipo assim, né? Claro que até o pai jamais iria pensar que era, né, o Davi. E o menorzinho, né, o caçula ali e tudo. E foi ele o escolhido de Deus. Porque, como o Sérgio falou, né, Deus ele vê o coração, as intenções. É muito interessante isso, né? É diferente de nós, homens. Porque a gente olha logo a aparência, né? Se tiver de escolher, vou escolher logo esse. A humanidade é assim, gente. É impressionante. Com tudo, né? Escolha logo pela aparência. E a gente vê em tudo, né? Em tudo. A gente está falando aqui de Saul há anos antes de Cristo, não é? Mas hoje ainda, se você fala a princesa de tal canto, a princesa de Gales, a princesa da Inglaterra, nós levamos sempre ao quê? A uma mulher bonita, uma mulher refinada, uma mulher elegante, né? Quando se fala de um rei, a mesma coisa, um príncipe. Você busca, a imagem que nós desenhamos é em cima disso, de pessoas que vão chegar sempre, né, com aquela pompa e circunstância, chegar com aquela altivez, não é? Com aquela pele que você vê que não tem uma ruguinha, não tem uma dobra, então aquela pessoa bem cuidada, aí daí a gente já imagina, deve ser tão cheirosa, talvez nem vá ao banheiro, né? Tantas vezes essa pessoa é tão bonita, tão fina, que não vai nem ao banheiro. Gente, são pessoas como nós somos, né? São falhas como nós somos falhos. Então a gente começa a idealizar, e é isso que eu disse, as aparências, e muitas pessoas se utilizam desse artifício de passar uma aparência que não é verdadeira para poder conseguir algumas coisas diante das outras pessoas. E que, infelizmente, pode prestar atenção, todo mundo reclama disso. Nós somos comerciantes, nós temos loja, né, com algumas pessoas que não saibam disso, mas nós temos lojas, e nós nos deparamos com vários perfis de pessoas distintas. É verdade. Não é? E quantas pessoas não reclamam que chegam numa loja, por exemplo, uma loja de um shopping qualquer, uma loja mais arrumada, digamos assim, e se você entra de chinelo no pé, de uma bermuda, uma camisa mais simples, você é ignorado. As pessoas nem olham para você, né? Lhe desvalorizam, não querem nem... Você pergunta alguma coisa, já te responde meio que com desdém, tipo assim, não vou perder tempo, porque essa pessoa aí não vai trazer o que eu quero, ou seja, eu não vou conseguir efetivar a minha venda. E quantas experiências, né, Verônica, que nós já tivemos. Nós, na nossa loja, a gente sempre abominou esse tipo de preconceito com as pessoas que chegam até a nossa loja. Porque assim, se você entra numa loja, né, principalmente o produto que a gente vende, se a pessoa entra, está ali, é porque quer comprar alguma coisa, né? E muitas pessoas realmente julgam pela aparência. Se chega com um carro legal, poxa, esse aqui vai comprar. Se a pessoa chega de chinelinho, como o Sérgio falou, esse não vai comprar. Né? Então, assim, quem é a gente para estar julgando, né, gente? Mas, infelizmente, acontece muito isso, né? A gente ainda vê isso, é muito, muito claro. E, às vezes, gente, tem pessoas que andam arrumado e tem gente que se incomoda com isso, não é? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Acha ruim, parece que incomoda aquilo.
você tem que deixar o outro ser o que ele quiser ser, né? A gente não tem que estar preocupado se a pessoa anda desarrumada, se a pessoa anda arrumada. Gente, problema da pessoa, não é? A gente tem que se preocupar com a gente, tem que ver o que é que a gente está fazendo, né, diante de Deus, e não estar julgando as pessoas pela aparência, né? Porque cada um tem sua identidade. Como o Sérgio estava falando aqui, uma coisa que é seríssima, né, que a gente escuta falar demais, mesmo nas redes sociais. Tem gente que coloca ali a sua foto de perfil e tem gente que até bota outra foto, bota outra imagem que nem é a sua. A gente já escutou vários casos assim, não foi? De pessoas que colocam outra imagem. Um dia desse a gente assistiu um filme assim, não foi? Não, recentemente houve, saiu nos noticiários, que um jogador estava namorando 10 anos uma moça com a imagem de uma modelo conhecidíssima. Exatamente. A mulher usou aquela imagem como sendo a dela e ele se apaixonou até pagar a reforma de casa dessa pessoa, ele pagou. Foi um monte de coisa que ele se apaixonou por aquela imagem. Foi. Nunca nem encontrou com ela, mas ele criou aquela imagem, aquele estereótipo, né, que ele criou de mulher perfeita, e assim ele foi iludido durante 10 anos, gente. Então, daí vocês veem o quão a imagem é importante e como as pessoas se utilizam disso. Mas eu digo a vocês, não é só a imagem do nosso trajar, né? Mas eu digo também assim, muitas pessoas, e tem gente que tem dom realmente, o dom da palavra, né? O dom da eloquência, que fala muito bem, que se articula bem, se relaciona muito bem. E a gente começa a já ver, né? Essas pessoas chegam, já vão logo dizer, esse aí é carismático, vai ser, se é no mundo aí fora, no mundo da política, vai ser um grande político, né? Porque ele vende aquela ideia, e infelizmente a gente tem visto que o caminho não é bem assim. Não é porque essa pessoa tem essa eloquência, tem essas palavras tão bonitas, que muitas vezes são direcionadas para o bem, né? Porque a gente não conhece verdadeiramente o íntimo daquela pessoa, né? E é o que a gente disse, Deus conhece o nosso íntimo verdadeiramente, como muitas vezes até nós mesmos não queremos conhecer. Verdade. Mas Ele sabe de todas as nossas intenções, sabe de todos os nossos desejos, as nossas atitudes. Ele consegue olhar adiante, né, de que o que a gente pode fazer através dessas situações que vivenciamos. É verdade. A gente tem que ter muito cuidado assim também na nossa casa, né, com a nossa família. Às vezes a gente tem 2 filhos e às vezes a gente tem mania, né? Assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, de estar falando, esse aqui não vai dar para nada, né? A gente já escuta as pessoas falando assim, esse aqui não vai dar para nada, esse aqui é um preguiçoso, e começa até a lançar palavras, né, Sérgio, malditas para o filho, porque aparentemente é meio preguiçosinho e tal, e a gente vê ali as pessoas lançando palavras de maldição para aquele filho. E outros, esse aqui é bem extrovertido, esse aqui é desenrolado, esse aqui... Aí começa a elogiar um e menosprezar o outro. E a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, né, gente? Para não estar julgando os nossos filhos, né? Porque começa em casa. E essas aparências, né, elas se constroem, né? Você Exato. consegue construir. Porque aquilo que a gente diz, gente, uma mentira, porque muitas vezes o inimigo lança mentiras nas nossas cabeças como pais, na cabeça dos nossos filhos, né, como filhos. O inimigo lança mentiras que a gente fica ali meio que, se essa mentira é repetida várias vezes, passa a ser quase que uma verdade, não é? Então isso fica acontecendo, então não permita que isso aconteça, não faz esses pré-julgamentos também, não é? E aquilo que eu falei para vocês no início, lembra que eu falei daquele prato de comida tão bonito que a gente vê em fotos? Nem sempre eles são gostosos. Não é verdade? Muitas vezes ele só tem aparência. Quantas vezes você já deve ter ido num restaurante e uma comida tão bonita, mas não tinha sabor? Nem sempre está delicioso feito a aparência. Outra, você já iria. Isso num restaurante francês, por exemplo, que é tão interessante, que a comida é mais bonita do que quantidade e do que verdadeiramente sabor. Não é? Verdade. Enquanto que a gente vê em restaurantes muito mais simples, comidas muito mais saborosas. Então não é a aparência, e talvez não esteja nem tão bonita. Por exemplo, eu gosto, um sarapatel. A aparência do sarapatel não é nada bonito, mas é muito saboroso.
não é? A própria feijoada, que é tão típica no Brasil, é uma delícia, mas não tem uma apresentação tão bonita quanto um risoto, quanto um prato mais elaborado. Mas é isso que eu quero dizer, que a gente, quando conhece verdadeiramente, eu preciso, como aquele prato bonito, eu preciso provar daquele prato, para poder avaliar. E não subestimar e já dizer, ai, maravilhoso, e já querer que todos até queiram aquele prato. Um prato que eu nem provei e já estou oferecendo para todo mundo como sendo, porque aquilo me foi passado, meus olhos acharam aquilo, mas o meu paladar não conseguiu provar isso aí. É interessante aqui, né? Porque Paulo recomendou a Timóteo, na hora de escolher os líderes da igreja, dizendo assim, não se precipitem em pôr as mãos sobre ninguém, né? Lá em 1 Timóteo 5,22. Ou seja, não escolha, né? Paulo falou ali, não escolha ninguém baseado em aparências. Gente, a gente trazendo aqui para a palavra, né? Deus escolheu quem para construir a arca? Se fosse nós homens, a gente escolheu o quê? Um engenheiro, um arquiteto. Um carpinteiro, né? Não é isso? Um carpinteiro que provavelmente trabalha com madeira. Exatamente. Né? Mas Deus escolheu quem? Um agricultor. Vê, nada a ver com nada. Mas Deus, Ele conhecia ali o coração de Noé. Ele sabia que Noé ia até o fim, que Noé ia crer, que ele ia construir ali a arca, que ele ia até, né, ia ser cumprido o propósito ali em Noé. Né? E nós homens, a gente jamais escolheria um Noé, né? Um agricultor, gente. Outra coisa também, um homem, Deus escolheu um homem de 75 anos para ser o pai de Israel. Nós homens, a gente iria escolher quem? Uma pessoa jovem, né? Um homem muito jovem, disposto, né? Forte, aquela coisa toda, que soubesse falar bem, aquela coisa toda, né? Mas Deus escolheu quem? Né? Escolheu... Esqueci. Abraão, pai da fé. Uma pessoa idosa, de 75 anos. As coisas do Senhor é impressionante. Que é o contrário de tudo que a gente pensa. De tudo que a gente faz. Por isso que Deus é tão lindo, né? Porque Ele age tudo assim, diferente. Quando Ele também escolheu Moisés, Sérgio. Ele escolheu Moisés, né? Para ir libertar ali, né? O povo do Egito. O povo, para né? enfrentar Fugindo do Faraó. Ele não escolheu Arão, podia ter sido Arão, né? Mas ele escolheu Moisés, que mal sabia falar. Então, imagina, assim, gente, aí a gente se coloca nisso, se a gente olhando pelo nosso... Quando que a gente ia colocar Moisés à frente daquele povo todinho? Nunca, ele não sabia nem falar, ele era gago, ele tinha dificuldades, ele não tinha... Mas Deus conhece o coração de cada um de nós. Muitas vezes a gente se acha incapaz para algumas coisas, ou talvez você nunca nem tenha tido uma oportunidade, porque homens não estão te dando oportunidades. Você chega no seu trabalho, e é o que a gente fala. Às vezes eu falo isso até para minha filha, que ela precisa ser lobista. Porque nós vivemos realmente num mundo onde a gente precisa se mostrar para que as pessoas nos percebam. Isso eu estou falando no âmbito, esquece o âmbito espiritual nesse momento, que eu estou falando no âmbito profissional, que a gente precisa se mostrar vivo, a gente precisa, eu fiz isso, e sair alardeando para todos que você fez aquilo, porque tem outras pessoas fazendo da mesma forma. Talvez ela até me falou isso, pai, eu não faço isso, mas os meus resultados têm sido muito melhores do que uma outra pessoa que faz muito alarde, mas os resultados não são tão bons, os resultados de sucesso para a empresa. Porém, os meus são muito maiores do que aquela pessoa. Mas as pessoas, elas são valorizadas por aquilo que elas vendem delas mesmas. Então, aquilo ali está sendo de uma forma para os humanos, né, para nós homens, ela está sendo se destacando, não por resultados, mas por mídia, por lobby, por aparência. Mas a gente sabe que o Senhor é fiel, a gente tem que andar, de fato, conforme o Senhor nos orienta, não pisando em ninguém, fazendo o nosso trabalho, mas precisando divulgar o nosso trabalho também. Não é? E muitas vezes você chega, como eu estava dizendo, na empresa que você talvez trabalhe, ou na sua escola, na sua sala de aula, né? Ou você mesmo, entre o seu relacionamento de amizades, você talvez fica muito quieto, fica muito caladinho, achando que, eu não tenho
eu não consigo atingir esse nível de conversa que eles estão atingindo. Eu não consigo interagir porque eu tenho pouco estudo, eu tenho pouco conhecimento. Mas eu quero dizer para você que tudo que você já conhece, é claro que a gente tem que buscar sempre conhecimentos, estudos, né? Mas além de tudo, a gente tem que buscar a presença de Deus e a comunhão com Deus e orientação do Senhor, para que a gente saiba chegar nesses lugares, que a gente possa levar a palavra de Deus naquele lugar também. Então, assim, talvez você não vá ser ouvido ou ter dito: quem é essa figura que vem falar de Deus para mim? Se fosse uma outra pessoa, estivesse bem arrumada, chegasse num carro bacana, as portas iam logo direto ouvir, né, o que teriam a dizer. Por isso que existem alguns estilos de evangelismo que, para atingir, vamos supor, uma classe social mais alta, você precisa criar artifícios para que as pessoas se permitam ouvir a palavra de Deus. Porque você sempre é pré-julgado dizendo que as pessoas, quem nunca ouviu falar isso? De que as pessoas, os cristãos, eles são pessoas manipuláveis, né, que são fáceis de pouco conhecimento, por isso que são fanáticos, né, são fanáticos, porque tudo é temente a Deus, só faço isso se eu permitir e tal, mas eles não se deixam conhecer a Deus, porque eles acham que aquelas pessoas não estão na altura deles para levar a palavra de Deus. E isso é um pré-julgamento terrível, de que a gente, o tempo todo a gente tem visto isso. É verdade. E graças a Deus que os critérios do Senhor é diferente do nosso, né? Aqui na palavra diz 1 Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então, realmente, é o que Deus vê, né? Por isso que diz, né, que Ele veio para os doentes, Ele veio para as pessoas más, né? Porque é diferente o critério de Deus dos nossos critérios, gente. Porque se Deus fosse avaliar o ser humano como a gente avalia, como a gente analisa, eu não sei o que seria de nós. Ai de nós. Ai de nós, né? A gente já tinha sido consumidos, meu Deus, pelo mal. Ai de nós. E aí, para a gente falar um pouco mais também sobre aparência, a gente vai falar um pouquinho sobre a entrada triunfal. A entrada triunfal é uma passagem tão conhecida na palavra de Deus, né? Aqui na palavra de Deus, quando é a entrada de Jesus, a inserção de Jesus em Jerusalém. O interessante, gente, é que Deus tem propósito com todas as coisas, né? Ele conhece todos os homens, todas as coisas, para você ver como é interessante. Jesus, ele esteve em Jerusalém, ele morava, né, em Nazaré, e ele esteve em Jerusalém quando criança ainda, com 12 anos. E ele já ensinava nas escadarias do templo. Você lembra? Ele já ensinava, já era assim, a sabedoria de Jesus ali, já estava levando a palavra de Deus no meio daquele povo. E por que Deus, naquele momento, já não o revelou como sendo o Messias? Né? Como sendo o filho dele, que estava ali para cumprir a missão dele. Porque a gente sabe que, se ali aquele povo, se ele já fosse revelado ali aos 12 anos, ele ia ser visto completamente diferente. É verdade. É claro que não iam deixar mais ele voltar para Nazaré, iam já arrumar uma casa muito boa para ele, iam dar as melhores roupas, as melhores comidas para ele. Iam tratar ele diferente do que tratavam antes, né? Que não sabiam. Que não sabia. Então ia mudar um pouco a história, entendeu? E é claro que a gente sabe que Deus, ele não perde o controle de nada. Mas ali, se eles soubessem, é claro que eles iam abrir, iam estender tapetes vermelhos para ele passar, mesmo ele sendo uma criança ainda. Verdade. Mas o propósito de Deus era diferente, e ele voltou para Nazaré. E quando se fala dessa entrada triunfal, que foi exatamente o momento onde ele já indo, né, cumprir, né, o propósito de Deus, né? Jesus, quando estava entrando, já era assim, já eram os últimos dias
de Jesus na terra. Era a última semana, né, dele ali, né, fazendo a missão dele. Quer dizer, ia começar a nova missão, né? Ele ia ser crucificado e era a última semana que ele estava ali, né, com os discípulos. E é interessante de que simplicidade era sinônimo de Jesus, né? Verdade. Então, Humildade, né? humildade. E o que é que ele fez? Foi assim que ele foi. Ele já era o Rei dos Reis, o Senhor. Amém. Né? Já era o Senhor. Para quem o conhecia, já sabia que ele era o Senhor. Os seus discípulos já sabiam que ele era o Senhor. Amém. Mas o que é que ele fez? Como estava, já tinha sido previsto, já tinha sido... Zacarias, Zacarias, né? o profeta, 9:9, já tinha dito, né? feito essa profecia de que ele entraria em um jumentinho. Né? Ele entraria na cidade sobre um jumentinho. Exato. E assim não foi diferente. A palavra tinha que se cumprir. Né? Jesus ele mandou pessoas à frente dele para que fosse atrás desse jumentinho. E ainda disse onde. Né? Vai em tal canto, pega jumentinho nunca montado. O interessante disso, Verônica, é que o nunca montado, você até hoje me relatando, fala do quê? Da pureza de Jesus. Exato. Vamos ler? É tão lindo. Vamos ler essa passagem. Tem aqui em Lucas, né, o capítulo 19, versículo 28. Diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E ali, né, eles fizeram como Jesus mandou, né? E deu tudo certo. E o jumentinho foi ali. Gente, a gente olhando assim, ele usou um jumentinho, né? Ele foi ali, né, em cima do jumentinho, foi para Jerusalém. Era a entrada triunfal dos reis. Imagina, aí eu estava pensando, meu Deus, antigamente o pessoal, como era que os reis se apresentavam? Tinha de cavalos, né? Carroças, carruagens, aquelas coisas todas. Carruagens de ouro, mas cavalos brancos. Ele podia ter escolhido tudo isso, mas ele escolheu um jumentinho, filho de uma jumenta, um jumentinho novinho, só que puro, né? Ele nunca tinha sido montado ainda. As coisas de Deus, né? Como são puras. A simplicidade. A simplicidade, porque, né? E o interessante, Verônica, eu acho e as pessoas esperando, isso, né? Outra história, né? Que a fama de Jesus já corria os 4 cantos do mundo, né? Exato. Jerusalém já sabia da história de Jesus. Ele já tinha Os ressuscitado discípulos, Lázaro, né? Já tinha feito vários milagres. Várias coisas, né? as pessoas já sabiam. Então já ecoava em todos os lugares. Porém, os que não eram seus discípulos buscavam, quando se falava num rei, via como sendo um rei que eles estavam acostumados. Aquilo que eu disse, a aparência de rei, Jesus não tinha. Verdade. Né? Aquela aparência que eles estavam acostumados com todos aqueles reis que eles viam, sejam de nações inimigas ou da própria Jerusalém, era diferente. Eram aqueles reis cada vez mais carregados de joias, cada vez mais com trajes mais bonitos do que os outros, cavalos maravilhosos, carruagens imponentes. E ali entra Jesus em cima daquele jumentinho, na sua simplicidade. Aqueles que... É tão interessante, gente, que até em cima desse jumentinho puseram algumas mudas de roupa para poder ficar mais confortável para Jesus sentar. E ali os seus discípulos, que já o adoravam, né, começou a estender roupas, como sendo tapetes para que ele fosse passando. E entraram balançando aqueles ramos, né, em ovação e gritando Hosana, Hosana, para aquele homem, né, que Hosana era como uma oração também, e levando aquele todo momento, porém aqueles que não o conheciam, ou que ouviram falar dele, porque você conhecer verdadeiramente é você andar com ele, é você ter comunhão com ele, como muitos discípulos tinham. Aqueles que não andavam, que não tinham comunhão, começaram a dizer, esse é o rei? Esse é o Jesus que tanto falam? Exatamente, que eles estavam esperando realmente uma pessoa bonita, né? Aquela coisa. Toda e na palavra até imponência. fala, né, que Jesus, assim, fisicamente, ele não tinha uma beleza
Não né? tinha uma Ele é aparência pessoa- bonita, talvez. Ele era uma pessoa né? simples, mas dentro, né, gente? A beleza de Jesus estava dentro, estava no interior, e é isso que nos ensina. Porque a gente fala muito da beleza exterior, e quase não se fala da beleza interior, não é? E aquelas pessoas que não o conheciam começaram a subestimar. Ah, esse é o rei? Né? E aí a gente vê, gente, se coloca naquele tempo. Hoje ainda nós agimos assim. Hoje ainda nós valorizamos aqueles que talvez nos pareçam mais proeminentes, mais inteligentes, eloquentes, socialmente ascendentes. Tudo isso, como você vê, se abrem portas. Se você chega em determinado lugar, tem uma pessoa mais humildezinha e chega outro mais arrumado, vão logo ajeitar aquele mais arrumado, porque são as mesmas pessoas, né? São pessoas iguais, né? De carne e osso também. Porém, infelizmente, as aparências, sim, nós somos julgados o tempo todo. E ali Jesus foi julgado nesse sentido, de que, quem é esse homem que esses estão ovacionando tanto? Um homem que vem desse jeito, se ele fosse rei mesmo, ele viria em grandes carruagens, teria uma comitiva gigante, como a gente vê, antes dele já viria não sei quantas carruagens, já trazendo, né, suas vestes, seus presentes, né, suas ofertas, e estava ali Jesus, só ele. Aí a gente começa a entender também, mas aquele homem simples, naquele jumentinho, ele transformou o mundo. Amém. Aqueles reis, Glória a Deus. nenhum deles, pergunte se algum deles ou vai estudar na palavra, ou mesmo na história, se algum desses reis ressuscitou alguém, curou alguém, né? Multiplicou alimento. Nenhum deles, com toda a sua imponência, com toda a sua perspicácia, inteligência e altivez, nenhum daqueles. Tanto orgulho, né? Nada. É verdade. Se você podia perguntar a qualquer um, aqueles homens que viraram as costas para Jesus quando estavam entrando, e ainda criticando aqueles que estavam adorando a Ele, louvando e reverenciando a Jesus com toda a sua simplicidade. E às Todos vezes- aqueles, nenhum conseguiu ver em outro homem o que viram em Jesus. E às vezes as pessoas, né, têm mania de julgar, assim, porque as pessoas estão mais arrumadas, ou até financeiramente têm mais dinheiro, que essas pessoas não são humildes. Mas olha, gente, tem muita gente, né, arrumada, que tem dinheiro, sofisticada e que são humildes. E tem gente que é mais humilde, assim, financeiramente falando, né, com sua renda, né, mais baixa, mas que são orgulhosas. Extremamente soberbos. Exatamente. Então, isso não quer dizer nada, né? Por isso que a gente não deve julgar pela aparência, porque tem muita gente que não tem dinheiro, aquela coisinha toda, mas é orgulhoso. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, a gente tem que ter cuidado nos nossos julgamentos, a gente tem que ter muito cuidado, tudo muito delicado, de estar julgando as pessoas, né? Porque, realmente, a gente tem que se espelhar no Senhor, né? O julgamento fica para o Senhor, né? Nós somos juízes, né? Nós somos juízes pelas aparências. Verdade. Imagina se o Senhor fosse estar nos julgando pela nossa aparência, né? Mas Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece, Ele valoriza, não só conhece, como Ele valoriza também cada um de nós. É bem verdade que eu já senti na pele, vocês já sentiram na pele, a indiferença de algumas pessoas, né? O repúdio, e eu digo assim, indiferença para um lado positivo e indiferença para o outro lado negativo também. Já chegou um ponto, eu e minha esposa, a gente gosta, a gente procura se vestir bem, a gente gosta, enfim, tem hábitos um pouco diferentes do que de repente a maioria das pessoas tem, e nós já fomos julgados muitas vezes. E tentamos até mudar a nossa história. O nosso eu, o que a gente gostava, né? Como até a gente conversou uma vez com um irmão muito querido e saudoso aqui da nossa igreja, o irmão Ronald, né? Que já está com o Senhor. E uma vez ele contou para a gente, né? Gente, eu já fui muito julgado, porque eu gostava de me apresentar bem, eu gostava de, tinha um gosto mais refinado, e fui muito julgado por isso. Me achando talvez soberbo, né, orgulhoso, mas e quis mudar, e mudei.
Mas no que eu mudei, continuaram a falar outras coisas também. Então ele disse, não vou mudar o que eu sou para agradar as pessoas, né? Não vou mudar a minha essência para agradar outras pessoas. Então a gente começa a ver isso, como a gente já pensou também nisso, mas as pessoas julgam e não conhecem verdadeiramente. É tão interessante, nós temos uma história sofrida, uma história de superação. Se fosse, o nosso testemunho fala disso, fala de reconstituição, de restituição, de cura, de tudo isso. E as pessoas sempre nos viam e não sabiam. Interessante, quando a gente terminava os testemunhos, em vários encontros de casais que a gente já testemunhou, e as pessoas chegavam até nós e diziam, eu não imaginava nunca que vocês já tinham passado por tudo isso. E você vê como as pessoas julgavam, porque eles olham para você, como eu muitas vezes olho ou olhei para algumas pessoas, e sem conhecer a história daquela pessoa, sem conhecer a essência daquela pessoa, sem conhecer de onde ela vem, o que ela passou, para de repente agir daquela forma. Nós criticamos, é muito fácil você criticar, sem conhecer verdadeiramente a pessoa. E isso a gente faz dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, em todos os lugares, a gente julga o tempo todo, não é? Então, as pessoas chegavam para a gente e diziam isso, eu não imaginava nunca que vocês tinham passado por isso, sempre achando que você sempre teve uma vida maravilhosa, sem problemas, e é o que eu sempre digo, gente, os meus problemas são os meus problemas, os nossos problemas, meu e ela, como casal, como família, são nossos e têm que ser tratados em casa. A coisa mais certa do mundo que se diz, roupa suja se lava em casa. Não tenho necessidade, e nem você também, de estar expondo as suas diferenças, as suas dificuldades, está expondo para todas as suas limitações, está expondo para todo mundo. Resolva com vocês mesmos, entre vocês mesmos, seja diferenças como casal ou qualquer coisa, não precisa a gente estar alardeando para ninguém, entendeu? Não é questão de você estar escondendo, de você ser soberbo, de não mostrar que estou passando por uma dificuldade, enfim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que a gente precisa se preservar, né? E através dessa preservação, a mesma coisa que a gente fala nas redes sociais, não tem necessidade de você estar se expondo tanto em redes sociais. A gente vê tantas moças bonitas e tudo, de fotos de biquíni, não sei o que, não precisa, gente, isso. Não precisa você estar alardeando essas coisas. Se você quer estar na praia com seu biquíni, vá, tome seu banho e tudo, mas por que você está postando e se expondo de uma forma desnecessária? E é isso que eu digo, aí você é julgado pela sua aparência também, né? Porque tem pessoas que fazem isso para se vender. Tem moças que fazem dessa forma, de usar roupas muito decotadas, para se vender. Então isso você começa a ser julgado. Não quer dizer, as pessoas dizem, hoje está muito em moda isso, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Minhas regras, minha vida, né? Minha vida, minhas regras, alguma coisa nesse sentido, não sei bem como é a colocação. Mas não é assim, a gente tem que sim que estar caminhando conforme o Senhor nos orienta. E a gente seguir. Vamos ser julgados? Vamos ser... o preconceito vai acontecer com você também, mas não permita que esse preconceito, que essas coisas que possam estar lançando sobre você ou sobre sua família, que isso interfira na sua história, porque Deus está vendo o teu coração. Porque como a gente viu aqui na palavra, o Senhor conhece o nosso interior. Então não é o que eu estou aparentando. De repente eu posso estar bem bacana, minha mulher está linda, com o melhor vestido, o vestido mais caro, seja você também, e por dentro você está quebrado. Às vezes, quebrado com sorriso emocionalmente, no rosto, né? Sorriso ali aparentando estar feliz e por dentro você não está legal. Mas Jesus, ele está vendo, né? Ele está vendo o que você está sentindo, o que você está passando, né? Quantas fotos a gente vê ali, né, nas redes sociais, para as pessoas alegres, felizes, mas quando desliga a câmera, está triste, né? Está com algum problema. Então, assim, a gente não deve se esconder de Jesus, né, minha gente? Porque a gente sabe que Ele conhece o nosso coração. Isso. Ele conhece o nosso interior. E que a gente esteja sempre
buscando a presença dele, buscando estar nele, porque eu estava lembrando aqui da história do jumentinho, né? Quando ele entrou ali em Jerusalém, ele foi tão aplaudido, né? O jumentinho ali com Jesus foi tão aplaudido, mas se ele tivesse sozinho ali, o jumentinho, ele não teria sido aplaudido, né? Mas ele foi aplaudido porque Jesus estava nele, estava com ele. Então, que a gente se preocupe mais em estar buscando a presença de Jesus, né? Estar juntinho dele, não viver essa vida falsa, né? Essa vida de Photoshop, não é essa? É verdade. Das e redes que sociais. a gente tenha sempre essa, como a gente falou, não adianta ser como o Eliabe, né? Bonitão, fortão, mas a oportunidade não era para ele, né? Não adianta você querer chegar num iate bem bacana, numa coisa, e você não ser reverenciado, porque você não é nada, você não é filho de quem? Ali, o que é que você tem feito da sua vida para você estar daquela situação ali, né? É muito melhor você, na sua humildade, eu não estou querendo dizer, gente, que você não pode chegar no seu iate, no seu carro maravilhoso, não, pode sim, mas que isso não seja a razão da sua história, a razão da sua vida, entendeu? Você precisa sim, ser respeitado pelo que você é, pelo que você faz, pelo que Jesus te vê. Você precisa ser respeitado por isso, pela tua conduta, pelo teu testemunho, não pelo que você aparenta ser, mas que seja verdadeiramente você. Não se acanhe, não deixe que ninguém te julgue ou te menospreze, tá? Porque talvez você não tenha uma roupa da moda, né? Não tenha aquele sapato da moda, aquela bolsa que todos têm e você não tenha. Né? E as pessoas talvez, nem tem aquilo, principalmente a gente em adolescentes, isso acontece tanto, eles querem a todo custo parecer com um grupo. Mas se o parecer com um grupo te afasta da presença de Deus, esquece, é muito melhor você estar na presença de Deus, se parecendo com o Senhor. Amém? Esquece de parecer com um grupo, mas apareça com o Senhor. E se você puder aparecer com o Senhor, estando bem trajado, bem vestido, como você gosta, amém, né? Mas que seja você mesmo. Então, como eu mais uma vez falo, as aparências enganam. Então não vá achando que tudo que reluz é ouro. Não, nem tudo que reluz é ouro, porque atrás dessa história pode ser uma lata bem lustrada. Amém? Que vocês possam ter isso no coração de vocês. E vamos orar para que a gente fique junto dos seus aí também, e que não permita, vamos pedir a Deus realmente que Ele nos oriente, que a gente não seja levado por essa onda de desejo, de querer, de ter essa história, e se achar importante pelo que você tem, e não pelo que você é. Amém? Isso em Jesus, né? Com certeza. Amém. Amém. Santo Deus e amado Pai, glórias te damos, Jesus, te agradecemos, Senhor, porque Tu tens mostrado o tempo todo para nós, Jesus, que o que importa, Senhor Jesus, é o que nós somos, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nós obedecemos através da Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, que Tu possas estar sondando os corações de cada uma dessas pessoas que estão aqui nos assistindo, Pai, para que eles possam estar buscando cada vez mais, estar se assemelhando, Senhor, ao Teu caráter, à Tua personalidade, Pai. Que estejamos, Senhor, buscando esse caminho de santificação, Pai. Que nada tire o nosso foco, que nada venha nos impressionar, nada venha encher os nossos olhos, mas que nós possamos enxergar com os Teus olhos espirituais. Não permitas, Pai, que meus olhos eles possam estar olhando aquelas coisas que realmente só encantam por fora, mas que a gente veja verdadeiramente o teu brilho, a Tua luz através daquelas pessoas, e que possamos respeitar cada uma das pessoas nas suas peculiaridades, na sua simplicidade, porque como Tu, Senhor, fosses tão simples, és tão simples, Pai, que nós possamos aprender com isso, Senhor Jesus. Que a simplicidade não é sinônimo de pobreza nem de miserabilidade. Simplicidade está no âmago de cada um de nós, está no interior de cada um de nós, através dos nossos desejos, das nossas vontades de auxiliar e de viver como Tu viveste, Pai. Então, em nome de Jesus, continua nos incomodando, para que sejamos luz,
mas uma luz que vem aqui do nosso coração, e não essa luz externa que muitos querem ostentar, mas que sejamos, Senhor, a Tua luz aqui na terra. Em nome do Teu Filho Santo, é isso que nós te pedimos, que não nos deixemos encantar por essas aparências, mas que a Tua luz se sobreponha sobre todos esses outros brilhos que são fugazes, que fogem, que se perdem, mas a Tua luz que não se apaga nunca, Pai, e por onde andamos é ela que nos ilumina. Muito obrigado, Pai, em nome do Teu Filho Santo. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês realmente reflitam nisso, né? Que a nossa personalidade, o nosso caráter, a gente esteja se assemelhando cada vez mais com o de Jesus. Amém? Até a próxima quinta-feira, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau. Boa noite. Deus abençoe, gente. Até a próxima. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui. Acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e eu prosseguirei. Onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser